Na criptozoologia, se formos falar assim, digamos, de algo convencional, é uma criptozoologia mais convencional, aí tem a imagem do Mapinguari, que. Ah, inclusive, os seres míticos dentro desse conceito da criptozoologia são chamados de criptídeos. Então, quando vocês ouvirem o termo criptídeo, são os seres ao qual se refere a criptozoologia. E, no caso, assim, se formos falar de teriântropos ou sinocéfalos, também seriam considerados criptídeos. Mas aquilo que chamamos de uma criptozoologia mais convencional, ela vai lidar com esses aspectos no âmbito físico. Então, essa é a diferença. Se alguém fosse, vamos supor que uma dúvida, mas qual seria a diferença desse estudo para a questão paranormal? É que nesse caso, nós estamos falando de seres que podem sim ter uma origem espiritual, porém, estamos realizando um estudo dentro do âmbito físico. Ou seja, ainda que tenha uma origem sobrenatural, eles possuem um corpo físico. Logo, o estudo que é voltado para aquela estrutura, toda aquela questão ali molecular, vamos colocar assim, o estudo ele vai ser pautado dentro de um âmbito físico, ainda que a origem daquele ser não seja física. Claro que se a gente for falar de uma origem que não é física, nós não estamos falando aqui necessariamente do estudo em si, porque no caso da criptozoologia em si, ela vai lidar com esses aspectos dentro de um âmbito físico e existe sim uma visão mais materialista nesse sentido. Se a gente for pesquisar mais a fundo o que seria a criptozoologia, ela tem uma visão de mundo, ela tem uma interpretação que ela é mais material. É uma biologia, né, seria bem próximo da biologia de hoje, né. É assim, mais ela é mais rústica por ser antiga, né, mas acho que seria comparável à biologia, né. Mas o que eu quero chamar a atenção das pessoas é o seguinte: se formos falar de relatos, o tamanho de determinadas criaturas pode até ser considerado exagerado na nossa visão. Mas, se formos falar da existência desses seres, não tem como dizer que aquilo ali é uma história inventada. Por quê? Existem seres, animais, que nós conhecemos hoje e que, como eu já havia dito, já foram considerados seres míticos. Agora, o que vale ressaltar, que eu já cheguei a fazer uma pergunta nesse sentido. Se formos parar para pensar na visão de mundo de todos os povos, quando eles falavam de seres marinhos, a própria ciência convencional ela vai falar de seres imensos. Ela vai falar de seres gigantescos. Por exemplo, uma lula gigante. Ela pode chegar de 12 a 14 metros de comprimento. Uma cachalote, ela pode chegar até 18 metros, de 16 a 18 metros de comprimento. E ela não é nem a maior baleia. A baleia azul tem 30 metros de comprimento. Então, peraí. Se levarmos em consideração os animais pré-históricos, e aí é um outro aspecto da criptozoologia que vai falar de seres que estariam extintos, mas que na visão da criptozoologia ainda existem. Que assim, nesse caso, a gente pode dizer que alguns desses seres, que é o caso do selacanto, de fato existe, que é um tipo de peixe pré-histórico, e existem outros animais pré-históricos que ainda estão vivos. É possível que existam outros que ainda não conhecemos. Mas quem que pensou na possibilidade de ainda existirem seres que de alguma forma ainda estariam vivos? Quem foram os primeiros a pensar a respeito disso? Foram aqueles que tinham essa visão
a mesma visão voltada para seres míticos. Então, peraí, se existe a possibilidade de existir um ser mítico, que nesse caso, dentro desse tema que está sendo abordado aqui, seriam animais, se existe essa possibilidade, se um ser mítico pode ser, na verdade, um animal, uma criatura que já existiu ainda poderia estar viva? Haveria um exemplar da sua espécie, ainda que seja difícil de encontrar? Porque se formos falar de enguias e serpentes gigantes, pode ser que existam espécies que ainda não conhecemos. Então nós temos que levar em consideração a possibilidade de ainda existir um exemplar de uma espécie que já foi extinta. E se formos falar, se aprofundando ainda mais nesse conceito de criaturas pré-históricas que estariam vivas, seriam os seres citados na mitologia, mencionados pela mitologia, seres que podemos dizer que eram pré-históricos ou semelhantes a seres pré-históricos que existiram numa época mais recente? E se houvesse uma similaridade, talvez um parentesco com seres que já tinham sido extintos, mas que pertenciam à mesma família? Será que teriam existido seres semelhantes aos seres pré-históricos que existiram numa época mais recente?